Obrigado, professor. Bom dia a todos. Queria aqui, na pessoa do professor Goldenberg, que fez esse convite ao BNDES, saudar a todos os presentes, as pessoas que vieram de fora do país, né, de vários países africanos, nossos colegas italianos e demais representantes do setor privado e público aqui no Brasil. E justificar aqui a ausência do nosso presidente Luciano Coutinho, que exatamente hoje, nesse momento, está em Brasília, participando do lançamento, junto com a presidente da República, do programa Brasil Maior. Então, mais uma vez, ele pediu que nós agradecêssemos, né, e muito rapidamente, eu vou tentar aqui usar os meus 10 minutos, abordando 3 pontos que nós julgamos relevantes quando a gente trata do tema que está sendo colocado aqui no painel dessa manhã. Eu não tive a oportunidade de estar presente para ouvir os painéis anteriores, na verdade, vi algumas apresentações do painel anterior, e corroboro algumas coisas que foram colocadas pela secretária, pela Mariângela, e pelos demais expositores do painel anterior. O banco ele tem, assim, como carro-chefe, na atribuição que nós temos como agente de governo, quando a gente olha o setor de biocombustíveis, que é um setor definido lá dentro da política de atuação do BNDES, como um setor altamente estratégico, e aí, em sendo estratégico, nós não podemos nos ater somente ao ambiente brasileiro, a gente tem que olhar como é que o biocombustível se insere globalmente. Então, assim, a nossa primeira preocupação sempre foi, historicamente, sempre foi a de prover recursos adequados para a expansão da produção aqui no Brasil. Então, só para dar aos senhores uma ideia, anualmente, o BNDES ele dá para esse setor, para essa indústria de biocombustíveis, em financiamentos, nós temos algo da ordem de 7 bilhões de reais por ano, essa é a ordem de grandeza, grosso modo, ou, em moeda equivalente, algo da ordem de 4 bilhões de dólares por ano, só para essa indústria de biocombustíveis, o que corrobora um pouco o que o Marcos acabou de colocar. É uma indústria que, a despeito de toda a crise pela qual ela tenha passado, né, ao longo dos últimos anos, ela tem uma dinâmica extremamente alta, é um setor que responde de uma forma bastante rápida a políticas, bastante rapidamente a políticas públicas, isso tem sido comprovado ao longo dos anos, e o BNDES entende que tem um papel muito importante no provimento de recursos de longo prazo para que esse setor continue a manter o padrão de competitividade que ele vem mantendo até hoje. Então, assim, expansão da produção de etanol e de açúcar, mas principalmente o que a gente está tratando hoje aqui, etanol, é importante para nós. Manter o padrão de competitividade que o Brasil deteve ao longo de todos os últimos anos é importante também, ou seja, não é visto com bons olhos pelo banco que o setor se sinta sempre dentro da zona de conforto, ou seja, o setor deve perseguir novos parâmetros de produtividade. Talvez esse seja um papel a ser destacado dentro da ação do banco, como o Banco de Desenvolvimento. Ou seja, não devemos nos acomodar. Se a gente produz hoje 80 toneladas por hectare, por que a gente não pode perseguir uma meta maior? Até para mudar um pouco os paradigmas desse setor. Então, e a gente acha que tem um papel importante para prestar nessa frente. Então, expansão de produção envolve ações dentro do Brasil. Aí entrando um pouco na nossa linha de ação com outras frentes de produção, e aí eu destaco o continente africano como um campo assim, extremamente fértil para a gente desenvolver essa nova ação de expansão de novas fronteiras. Já existe algum movimento de empresas líderes do setor aqui no Brasil, no sentido de colocarem ativos produtivos no continente africano.
Então, o BNDES, entendendo o setor como estratégico, ele acompanha com bastante atenção esse movimento das empresas brasileiras. Já existem ativos produtivos em execução ou em operação no continente africano. A gente entende que eles ainda representam muito pouco do grande potencial que o continente africano oferece como plataforma de produção de biocombustível para o mundo como um todo. Na verdade, nós temos ainda uma atuação muito tímida das empresas brasileiras. Mas existe já algum movimento e nós estamos acompanhando e discutindo com as empresas que são líderes do setor, que provavelmente vão liderar esse movimento de inserção no continente africano, muito provavelmente em parceria com empresas locais. Um outro ponto que eu queria colocar na ação do banco, e aí ele tem um viés mais institucional, é que o banco, ao longo dos últimos 2 anos, desenvolveu algum tipo de trabalho de proativo e de mapeamento de oportunidades em vários países africanos. Isso se materializou em 2 instrumentos. O primeiro foi um memorando de entendimento, um MOU, firmado com o Banco Africano de Desenvolvimento em 2010, final de 2010. Por conta do MOU, nós já estivemos na sede do BAD em Tunis já 2 vezes na promoção de seminários temáticos específicos sobre biocombustíveis. Já estivemos lá falando um pouco sobre a nossa história, a nossa experiência e qual é a nossa política de atuação para biocombustíveis. Uma equipe do BAD esteve no Rio no ano passado, ao longo do ano passado, para treinamento sobre... Aí, treino, na verdade, era uma das propostas, a cooperação técnica ela previa esse tipo de ação. Então, a equipe do BNDES colocou, nesse período de treinamento para os executivos do BAD, como é que o banco tratava determinados setores que estavam elencados dentro do espírito de cooperação técnica. Biocombustíveis, bioenergia era um desses setores. Então, é um trabalho que a gente considera assim como bastante promissor, ele está bastante no início, mas nós depositamos muita esperança nessa aproximação recente com o BAD. O outro trabalho que nós temos é um trabalho de fomento para a realização de estudos de viabilidade de produção de biocombustíveis nos países africanos, aí mais especificamente nos países que compõem a União Econômica e Monetária do Oeste Africano, o EMOA. Nesse sentido, o banco, ele através de um fundo de estruturação de projetos, que é um recurso não reembolsável, dotou um montante para que fossem realizados alguns estudos. Eu acho que a própria Mariângela comentou alguns desses estudos e prospecções que já estão em estados diferentes de maturação, alguns deles bastante avançados, em países africanos. E a ideia é que esses estudos, uma vez maturados, gerem algum tipo de ação coordenada de financiamento, de funding, que pode ter, eventualmente, uma participação do BNDES. Notem que a participação do BNDES está sempre atrelada à participação de uma empresa brasileira, seja ela investidora no projeto ou seja ela uma exportadora. Então, o banco, através de diferentes mecanismos de financiamento, seja para investimento local, seja para exportação de equipamentos ou serviços brasileiros para outros países, o banco ele dispõe de diferentes instrumentos de financiamento. Não vou me alongar muito neles por conta do tempo que eu disponho. Então, essas 2 linhas institucionais estão bastante no início, mas são muito promissoras no nosso julgamento. O último ponto que eu queria colocar aqui nessa rápida apresentação, ele diz respeito à inovação. E aí entra um pouco aqui do nosso lado italiano. Nós, no início do ano passado, 2010, março de 2010, ainda com o ministro Mercadante, no Ministério de Ciências e Tecnologia, nós lançamos um programa conjunto, juntamente com a FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação, com dotação inicial de R$1 bilhão, ou algo da ordem de 600 milhões de dólares,
voltados exclusivamente para ações inovadoras na cadeia sucroenergética. Então, esse programa, quando lançado, ele tinha 3 focos principais. O primeiro dos focos voltado para a produção de etanol de base celulósica, o segundo foco voltado para novos produtos, normalmente produtos bioquímicos derivados da cana-de-açúcar. O Marcos Yankee já mencionou alguns desses produtos. E o terceiro foco, mais voltado para uma linha, para uma nova rota termoquímica, e por consenso entre BNDES, FINEP e MCT, chegou-se à rota da gaseificação. Esse processo de chamada das empresas para participarem do programa, ele levou algo da ordem de 3 meses, ou seja, o primeiro semestre do ano passado. Inicialmente, nós tivemos quase 60 empresas, entre empresas brasileiras e estrangeiras, se candidatando aos recursos desse programa. E, ao final do processo de análise de mérito e de viabilidade tecnológica de cada um desses primeiros pedidos que foram feitos no início do ano passado, nós chegamos agora, no início do ano, no final, na última etapa, a um total de 25 empresas, com 35 planos de negócio. Das 25 empresas que nós temos hoje no nosso portfólio, em conjunto com a FINEP, 10 são brasileiras e 15 são estrangeiras. E a demanda de recursos por ações de inovação ou de novas rotas tecnológicas que vão levar a esses novos produtos, no final, nós temos hoje uma demanda em carteira da ordem de 3,1 bilhões de reais. Então, assim, a ação inovadora num setor que tradicionalmente não vinha sendo muito inovador, na medida em que ele está ancorado basicamente em 2 produtos, açúcar e álcool, levou a uma resposta fantástica no nosso julgamento. A gente acredita que, com essas ações maturando, a gente consiga romper determinados paradigmas no setor. Eu acho que vai ser muito importante o depoimento que a Kentex vai dar daqui a pouco, né? Nós, particularmente, o BNDES foi convidado pela empresa, aí a Kentex, não vou fazer muita propaganda, porque o próprio Guido vai falar depois, mas nós estivemos em Crescentino, no final do ano passado, no norte da Itália. Participamos, primeiramente, de um workshop específico sobre etanol celulósico. A nossa equipe estava lá, participando do workshop, em Verona. E, logo depois, fomos visitar aquela que vai ser a primeira planta industrial de etanol celulósico no mundo, que é essa unidade que está sendo montada no norte da Itália. E ficamos muito felizes de sabermos, né, que a Kentex está se aproximando de empresas que estão dentro do escopo do programa conjunto que nós montamos com a FINEP. Ou seja, tudo que está sendo adquirido em termos de conhecimento tecnológico e de novos produtos que podem advir das novas rotas que eles estão implantando, pode estar, num segundo momento, ao alcance do nosso ambiente, do ambiente brasileiro, na medida em que eles entendem também que o Brasil é uma plataforma plenamente factível de expansão de produção. Então, nós estamos conversando com empresas que estão também na linha de frente de conversas com eles, e isso nos deixa bastante entusiasmados na questão de rompimento de paradigmas na produção do etanol celulósico. Então, assim, inovação, que é uma ação recente para o banco e, de certa forma, para o setor, pode ser também uma forma de resgatar o setor e continuar garantindo a ele o padrão que ele sempre manteve de competitividade ao longo da história. Então, muito rapidamente, era isso que eu queria colocar para vocês, e volto depois, eventualmente, para as perguntas. Obrigado.